Diotima de Mantineia é uma das figuras mais interessantes da filosofia grega. Ela é mencionada exclusivamente no Banquete de Platão, onde Sócrates a apresenta como uma sacerdotisa e filósofa que ensinou a ele a verdadeira natureza do amor. Alguns estudiosos acreditam que ela pode ter sido uma pessoa real. Outros argumentam que Platão, ao escrever o Banquete, criou ela como um personagem literário para transmitir uma teoria filosófica sobre o amor e a beleza. Mas nós acreditamos que ela de fato existiu e foi mais uma das professoras de Sócrates. Diotima veio de Mantineia. Mantineia era uma cidade-estado localizada na região da Arcádia, no centro do Peloponeso, uma área montanhosa da Grécia Antiga. No contexto filosófico, a região da Arcádia era conhecida por suas práticas religiosas e pelo misticismo, o que pode explicar o papel sacerdotal de sacerdotisa atribuído a Diotima no diálogo platônico. Significa que Diotima talvez tenha sido uma sacerdotisa conhecida do Sócrates e de quem ele aprendia muita coisa. Diferente de Atenas, onde as mulheres eram rigidamente confinadas à esfera doméstica, as mulheres que moravam em Mantineia e em outras cidades da Arcádia tinham uma vida relativamente mais ativa. A Arcádia era uma região de forte tradição militar e religiosa, e há indícios de que as mulheres podiam desempenhar papéis sacerdotais, assim como participar dos festivais religiosos. As mulheres arcadianas eram conhecidas por sua participação em cultos dedicados a divindades como Ártemis e Deméter, e algumas podiam exercer influência por meio de práticas religiosas e oraculares. Como Mantineia não era uma das grandes polis comerciais ou culturais da Grécia, a vida cotidiana girava em torno da agricultura e da religião, e a estrutura social permitia às mulheres uma presença um pouco mais notável na vida pública do que as mulheres tinham em Atenas. As mulheres de Atenas elas não podiam sequer trabalhar como atrizes no teatro, papéis de mulheres eram feitos por homens, com máscaras de mulher. Bom, é possível que Diotima tenha sido uma dessas mulheres sacerdotisas, o que explicaria a referência de Platão a seus conhecimentos religiosos, ou seja, a ela era atribuído poderes mágicos. Se Diotima de fato existiu, e nós acreditamos que sim, pouco se sabe sobre ela. No livro O Banquete, escrito por Platão, Sócrates a descreve como uma mulher sábia, conhecedora dos mistérios do amor e capaz de influenciar até mesmo os destinos de Atenas. Ele afirma que Diotima conseguiu retardar uma praga na cidade por 10 anos por meio dos seus rituais religiosos, o que sugere que ela era vista como uma grande autoridade espiritual e uma mulher com muito poder espiritual. Mary Ellen, em um livro que ela escreveu sobre a história das mulheres filósofas, no volume 1, quando fala das mulheres da filosofia antiga, da antiguidade, ela sugere que a presença de Diotima no banquete não deve ser descartada como mera ficção, porque há indícios de que mulheres podiam exercer papéis intelectuais e religiosos na Grécia Antiga, especialmente como sacerdotisas, profetisas e educadoras espirituais. E nós vimos também como Aspásia, foi uma professora de oratória e de dialética que influenciou grandes políticos e inclusive o Sócrates, em Atenas. Além disso, Platão raramente inventava personagens sem alguma base na realidade, e o fato de ele identificá-la como vinda de Mantineia sugere que ela pode sim ter sido uma figura conhecida. Se isso for verdade, ela representaria um exemplo raro, mas significativo, da presença feminina na filosofia grega, ainda que o seu nome tenha sido obscurecido ao longo da história pela lógica patriarcal de atribuir apenas aos homens a atividade intelectual e espiritual. E o que Diotima, afinal, ensinava?
Sócrates atribui a ela a doutrina do amor como um processo de ascensão espiritual e intelectual. Segundo essa teoria, o amor não é um deus, mas um daimon, um ser intermediário entre os mortais e os deuses. O amor, segundo Diotima, não se contenta com a posse momentânea do belo, mas a busca sempre por algo maior, conduzindo a alma humana a um processo de desenvolvimento filosófico. Ela descreve esse processo como uma escada do amor, que leva a um nível mais elevado de sabedoria. Uma citação do Banquete, abre aspas. O verdadeiro caminho do amor é começar pelo amor a um belo corpo e, a partir daí, ascender para amar todas as formas de beleza. Depois, a beleza das almas, então a beleza das leis e das instituições, até alcançar a contemplação da beleza em si mesma, imortal e pura. Fecha aspas. Esse conceito ficou conhecido como amor platônico e influenciou a tradição filosófica ocidental. A ideia de que o amor pode ser um meio para alcançar o conhecimento e a verdade aparece em diversas correntes filosóficas posteriores, como no neoplatonismo de Plotino e em toda a filosofia medieval cristã. O que hoje chamamos de amor platônico nem sempre corresponde exatamente ao que Diotima ensinava. Na cultura popular hoje, o termo se tornou sinônimo de um amor idealizado, desprovido de desejo ou de contato físico. Porém, no livro O Banquete, o conceito de amor platônico não se trata de evitar o desejo e o contato, mas sim de usá-lo como um impulso inicial para algo maior. Diotima descreve o amor como um processo gradual, uma jornada que começa com a atração por um belo corpo, mas que não deve se limitar a isso. O verdadeiro filósofo, segundo ela, percebe que a beleza física é apenas um reflexo de algo maior. O amor, portanto, é um desejo pelo imortal, é um desejo pela eternidade. Isso pode se manifestar na busca pelo conhecimento, na criação de leis justas e até mesmo na contemplação do divino. Ela também afirma que o amor é um mecanismo pelo qual os humanos tentam alcançar a imortalidade. Há duas formas principais de se perpetuar: através da procriação física, geração de filhos, ou através da criação intelectual, ideias, arte, filosofia. Assim, os maiores filósofos e artistas são movidos pelo desejo de deixar algo que transcenda suas vidas. E são movidos a isso pelo amor. Diotima expõe essa visão dizendo, abre aspas, a natureza mortal busca sempre, tanto quanto pode, ser imortal e eterna, e só pode fazê-lo através da procriação, pois assim substitui o velho pelo novo. Lembrando que essa procriação não é só de filhos, mas também de ideias, arte, filosofia, valores. Essa visão do amor teve uma influência imensa na filosofia e na cultura ocidental. O neoplatonismo desenvolveu a ideia de que o amor é um caminho para a união com o divino, um conceito que foi posteriormente adotado pelo cristianismo medieval e pelo misticismo renascentista. A concepção socrática de amor e atribuída a Diotima de Mantineia é profundamente influenciada por tradições religiosas gregas relacionadas aos cultos de mistério e à ideia de mediação entre o humano e o divino. Esses elementos religiosos aparecem na visão do amor, Eros, como um daimon, um ser intermediário entre deuses e mortais que conduz a alma humana em direção à sabedoria e ao belo absoluto. Os mistérios eleusinos, um dos cultos religiosos mais importantes da Grécia Antiga, exerciam forte influência sobre a ideia de transcendência e imortalidade. Esses rituais eram dedicados a Deméter e Perséfone e prometiam aos iniciados uma compreensão mais profunda da vida e a esperança de um destino melhor após a morte. A teoria de Diotima sobre o amor, como um desejo de imortalidade,
tem paralelos claros com essas tradições. Este desejo de eternidade reflete a crença mística de que a alma humana pode alcançar algo imortal ao ultrapassar o mundo material. Essa visão conecta o amor com a ideia de uma busca espiritual, onde o desejo humano não se esgota no prazer físico, mas se eleva para uma experiência mais profunda e duradoura. Outra tradição que influenciou o pensamento socrático, portanto Diotima, foi o orfismo, um culto místico associado ao Orfeu, que defendia a dualidade entre o corpo e a alma. Os órficos acreditavam que a alma estava aprisionada no corpo e que a purificação levava à libertação espiritual. A escada do amor, essa ideia de Diotima, reflete essa ideia de ascensão gradual do corpo ao espírito, como diziam os órficos. Para Diotima, o amor começa com a atração física, mas evolui para formas mais elevadas, culminando na contemplação do belo em si, uma realidade imutável e divina. Esse processo lembra os rituais órficos de purificação, nos quais o iniciado, ao elevar-se espiritualmente, aproxima-se do divino. Ainda cabe desenvolver um pouco mais sobre a concepção de Eros como um daimon. Na religião grega, daimones eram espíritos intermediários entre deuses e humanos, responsáveis por transmitir mensagens e mediar relações entre os dois mundos. Diotima explica a Sócrates que o amor não é um deus perfeito nem um mortal comum, mas um daimon, que preenche o espaço entre a ignorância e a sabedoria. Essa visão é influenciada por crenças religiosas gregas, nas quais os daimones serviam como guias espirituais, levando as almas a um nível mais elevado de compreensão. Uma citação sobre isso do livro O Banquete, escrito por Platão. Abre aspas, Eros é um daimon e, como tal, está entre o mortal e o imortal. Através dessa perspectiva religiosa, o amor deixa de ser apenas carnal e torna-se um impulso espiritual que busca a verdade e a imortalidade. Essa visão do amor como um caminho para o conhecimento e para a imortalidade se tornaria um dos pilares da metafísica do próprio Platão. A conexão entre o amor e o desejo de perfeição imortal é uma ponte entre os ensinamentos religiosos da Grécia e a construção do mundo das ideias de Platão. No pensamento platônico, o verdadeiro conhecimento não se encontra no mundo sensível, mas na contemplação do eterno e imutável. Uma concepção claramente inspirada nas tradições místicas e religiosas gregas. Relembrando, os mistérios eleusinos, os mistérios de Eleusis, com a ideia de busca pela imortalidade através da transformação espiritual, o orfismo, que propunha a purificação da alma e sua ascensão ao divino, e a crença nos daimones, intermediários espirituais que ligavam o mundo humano e o divino. No banquete, Sócrates menciona que conheceu Diotima de Mantineia anos antes, quando ainda era jovem. Segundo ele, Diotima foi quem lhe ensinou a verdadeira natureza do amor e o processo de ascensão do desejo físico para o amor pelo conhecimento e pela verdade. Ela é descrita como uma mulher sábia. O encontro entre os dois teria ocorrido no contexto de um aprendizado espiritual e filosófico, no qual Diotima desafiou Sócrates a reconsiderar as suas concepções sobre o amor. No diálogo, ela conduz Sócrates por uma série de questionamentos e explicações sobre como o amor não é nem um deus, nem algo plenamente belo e bom, mas um daimon, um intermediário entre o mundo mortal e divino. Esse relato reforça a tradição socrática de aprender através do diálogo e da ironia. Assim, ao invés de ser o mestre, Sócrates, em um banquete, está mais como um discípulo diante de Diotima, invertendo o papel tradicional de gênero da época ao se colocar diante de uma mulher como uma verdadeira fonte do conhecimento sobre o amor, algo incomum nos textos filosóficos gregos.